Volta, Estação Notícia aqui para a Rádio Menina, 100,5, TV Mocinha, canal 8, CCS, não tem ainda? Assina. Você vai ver o nosso estúdio aqui, vai conhecer o Manuel Mafra, que está aqui do meu lado aqui, ó. Manuel Mafra, que é conselheiro tutelar em Camboriú. Quero agradecer pela presença dele. E a você que está na internet também, portalmenina.com.br. O Manuel já conviveu com várias situações, inclusive nós noticiamos a semana passada o desaparecimento não só de uma adolescente, mas de outras pessoas e maior de idade também. Aí eu resolvi convidar ele. Amanhã nós teremos com o Coronel Marcos, que é o responsável pelo SOS Desaparecidos aqui no estado de Santa Catarina. Estado de Santa Catarina que é o único que tem isso hoje, que é pioneiro, que trabalha com pessoas desaparecidas. Manuel, boa tarde, tudo bem, amigo? Boa tarde, Adilson. Prazer estar aqui nesse seu programa e trazer uma fala para os pais e também para os jovens. A gente fala muito quando já aconteceu, né? Então aproveitar a oportunidade para a gente trazer uma fala de... no momento nós não temos adolescente desaparecida. Então para os jovens e para os pais, porque a situação está se tornando muito difícil. Totalmente sem comunicação as famílias, vivem verdadeiras guerras. Manoel, por que os adolescentes acabam saindo de casa, acabam às vezes dando como perdidos, mas na realidade às vezes também fogem? Em outros casos, pessoas mais adultas que estão perdidos devido até a problemas mentais. Nós temos várias situações, N situações de desaparecimento de pessoas. Você que trabalha com isso há muito tempo, você que já foi policial, você que já foi o diretor do Núcleo de Prevenção às Drogas e Combate à Pedofilia, inclusive trabalhando com adolescentes e menores, enfim, com essas situações. É conselheiro tutelar agora, como é que você analisa isso? Nós observamos, Adilson, primeiro, Camboriú tem um núcleo e felizmente tem dado um suporte muito grande, e o SOS Desaparecido, Coronel Marcos, Coronel Evaldo, são nossos grandes parceiros na busca dessas pessoas. Quando um pai e uma mãe chegam no conselho tutelar ou no núcleo, eles estão desesperados. Meu filho desapareceu, seja por uma hora, seja por um dia, por uma noite, e nós passamos a analisar. Nesses últimos 13 anos, principalmente, nós buscamos, tanto na busca e depois no retorno, saber o que de fato aconteceu. Por que, por exemplo, que um adolescente sai de casa? E nós nos deparamos com situações, a grande maioria, eu digo que o culpado é o adolescente, a grande maioria, tem exceções, claro, porque se busca muito cedo uma liberdade sem responsabilidade, se busca muito cedo ser independente e eles acabam se envolvendo com pessoas que dão uma certa atenção. E daí a rede social hoje é um prato cheio para pessoas, para pedófilos, para uma série de pessoas que incentivam. Sai de casa, teu pai não deixa você sair, sua mãe não deixa, aproveita e sai de casa. E tá aí o grande erro. Muitos dos nossos jovens têm sofrido consequências terríveis por buscar essa liberdade. Mas nós temos também muitos pais que não estão sabendo dosar essa questão, né? Ou restringe demais, ou dão liberdade demais. O que a gente faz agora? eu não deixo meu filho, minha filha ir para lugar nenhum, ou eu deixo e depois eu perco as rédeas? É bem isso que os pais se deparam hoje. Então, quando não há um equilíbrio, né, acaba gerando algumas situações também complicadas. Principalmente em relação à família, nós vivemos duas guerras. Quando a gente chega lá, vamos sentar e vamos conversar. É impressionante como os jovens e os pais hoje não conseguem se olhar e conversar. É o primeiro fato. Ou há aquela guerra de palavras, que é quem grita mais, quem fala mais, quem ameaça mais, ou há aquela guerra silenciosa. Tem pais que, nós tivemos um caso recente, em que a mãe se comunicava com a filha por carta. Escreveu a carta, botava debaixo do travesseiro. Meu Deus do céu. E chega a esse absurdo, né? Então, não há o equilíbrio, não há o diálogo. Isso aí tem trazido um problema muito sério, né? Então, em primeiro lugar, é tentar ver se os pais conseguem, pelo menos no momento, terem uma refeição juntos. De sentar, desligar o telefone. Tem pais viciados em internet, celular, WhatsApp, 300 grupos e aquele negócio todo, como tem jovem viciado em internet, celular. Então, não tem como cortar? Não. Então, vamos equilibrar. Vamos ver um tempo, né, que possa ser para essa questão e um tempo para a família, para o diálogo, como foi seu dia, como está na escola. Ir à escola, nós tivemos uma reunião com pais muito interessante semana passada, onde um grande número de pais compareceram lá na escola do Monte Alegre, a escola Anitta. Mas muitas escolas não conseguem trazer os pais. Então o pai vai lá, fica sabendo que o filho gaseou aula, como nós tivemos um caso há uns 10 dias ali no Tabuleiro, vários jovens deixaram as mochilas ali e estavam lá, gaseando aula, meninas com 12, 13 anos de idade. Então alguns já estavam há vários dias, outros era a primeira vez. Então,
É difícil ter uma receita certa, né? Ser pai e ser mãe é muito difícil, mas procurar, pelo menos nesse tempo, conversar, procurar ter um diálogo sadio é o primeiro passo para evitar que o filho venha a sair de casa e ficar sujeito a uma série de situações. Porque o adulto, quando ele desaparece, existem outros motivos também, né? Que são motivos, às vezes, pessoais ou até mesmo de uma doença, enfim. É diferente do adolescente, né? Totalmente diferente. Nós temos casos, por exemplo, o usuário de droga desaparece muito, adulto. Ele se sente ameaçado e acaba saindo por aí, ou sai simplesmente vagando sem ter dinheiro para comprar drogas, e acaba indo para outras cidades sem qualquer comunicação. Por quê? O usuário de droga hoje dificilmente tem um telefone, ele não fica, ele troca tudo por droga. Então essa comunicação com a família praticamente é zero e ele acaba fazendo isso. Agora há muitos problemas, infelizmente, mentais. Nós temos casos de depressão, de pânico, de pessoas desorientadas que saem pelas ruas, né? E, infelizmente, deixam a família em desespero. E lá na rua, dificilmente ele vai lá, preciso de ajuda. Ele vai andando, vai vagueando e vai indo de cidade em cidade. E tem pais que ficam realmente desesperados, às vezes depois de meses que conseguem uma informação. Então, são essas situações mais comuns, mas existem uma série de outros casos, né? Existe hoje alguma pessoa desaparecida em Camboriú? Nós publicamos hoje pela manhã um caso do Rio Pequeno, um adulto, eu não tenho aqui agora o nome dele, está no nosso núcleo, tem um núcleo de prevenção às drogas e pedofilia, e também acontece em Camboriú região, que a gente divulga algumas matérias que não são diretamente relacionadas ao Conselho Tutelar. Então, a Morgana pode ver pra gente aí, Morgana, né? Tá no Face aí, Morgana? Tá no Face? Pode entrar no Face, não precisa derrubar as coisas, tá, Morgana? Entra no Face e procura o Acontece em Camboriú, né? Isso, aí já tem o nome da pessoa desaparecida, a gente dá no finalzinho ainda aqui. Enfim, nós temos uma pessoa então em Camboriú. Isso, em Camboriú, do bairro Rio Pequeno, uma pessoa de 27 anos, se eu não me engano. A gente publicou hoje de manhã e a gente tem recebido muito pedido de ajuda, né? Tanto essa questão de desaparecidos como ajuda, porque o meu filho quer sair de casa, a minha filha saiu. Então, sempre nesses casos aí a gente procura dar atenção e trazer orientação. O que fazer, né? Primeiro, o Conselho Tutelar de Camboriú está à disposição para encaminhar esses jovens que estão em conflito. Nós temos psicólogo, né? Temos a equipe do núcleo que também auxilia. E se saiu, desapareceu, um fator importante, provavelmente o Coronel Marcos vai falar amanhã, que quando se trata de pessoas com deficiência mental ou a criança e adolescente desaparecidos, não se precisa esperar 24 horas. Perfeito. Pode ir à delegacia, registre o boletim de ocorrência, adolescente, procura o Conselho Tutelar, a gente vai fazer alguns encaminhamentos, procure o núcleo de pessoas desaparecidas que nós temos também em Camboriú e nós vamos estar auxiliando essa família que fica realmente desesperada quando acontece isso. E para o jovem, Anderson, que triste quando a gente vê esses jovens assim nessa situação, que querem essa liberdade, que querem sair de casa, que não valorizam os pais, que são ingratos. Uma série de jovens a gente tem acompanhado. Quando eles saem de casa, dificilmente reincidem. A grande maioria, 97%, não sai novamente. A gente caminha para psicóloga e dificilmente reincidem. Mas tem alguns casos que ainda continuam. Nós tivemos um caso mês passado que a menina desapareceu 2 vezes. Ficou 2 noites, depois ficou mais 2 noites. Então, as consequências disso são tristes. Se está um problema, tem casos também que sofre violência sexual dentro de casa, que sofre alguma ameaça, alguma situação de violência, mas não faça isso. Procure o Conselho Tutelar, tem o Disque 100, tem uma série de ajuda, a escola é o nosso grande aliado, né? Mas que o jovem não faça isso de sair de casa, se aventurar aí por aí, achando que vai ser melhor, mas na realidade o problema é bem pior ainda. Verdade. Qual é o conselho que se dá, se é que se conselho fosse bom, a gente vendia na realidade, né? Não se dava, né? Mas é orientação, né? Que você falou isso, né, Manuel? Né? Eu acho que uma harmonia dentro de casa evita que aconteça isso, né? O ambiente familiar, ele tem que ser um ambiente agradável, que o jovem possa sair de casa e dizer, eu vou para minha casa, vou ver o meu pai, vou ver a minha mãe. E ao mesmo tempo os pais que possam sair do trabalho e dizer, eu vou para minha casa, ver como estão meus filhos. Então, procure criar, vê o que está errado. Se vocês não conseguem se comunicar, procure lá ajuda através de psicólogo, né? Mas tente sentar e conversar, saber ouvir é muito importante e tentar fazer com que o ambiente familiar seja o ambiente agradável. É o primeiro passo, é o passo mais importante para evitar que o jovem venha sair de casa. Infelizmente, até hoje o Ícaro nada, né? Pois é, Adilson, sabe que 5 meses, uma situação a gente acompanhou no início, a Delegacia Desaparecidos, a Delegacia da Mulher, a DIC de Balneário Camboriú, sabemos sim que eles se empenharam muito nesse caso. Agora, nós ficamos assim, onde está?
que aconteceu com ele? É uma criança de 7 anos, né? Aqui de Balneário Camboriú, a gente acompanhou, o Conselho Tutelar de Balneário também acompanhou, foi a função que a polícia investiga, né, para ver o que de fato aconteceu, mas a gente fica numa situação sem saber o que aconteceu e sem ter notícias, né? Não Imagina a tivemos uma família, solução. imagina a mãe, o pessoal de Bertioga lá que nos ligam, ainda a gente tem esse contato com o avô, com o pai, aqui de Balneário Camboriú, e não se chegou ainda, infelizmente, ao paradeiro, seja ele, infelizmente, há essa possibilidade dele estar morto, mas a possibilidade dele estar vivo também em outro lugar, em outro estado, né? E a gente continua, se alguém tiver notícia, entre em contato aí com a polícia de Balneário Camboriú, com a 190, qualquer luz, qualquer possibilidade, né, de trazer o alívio para essa família, seja a notícia que for, mas que se tenha uma notícia do paradeiro dessa criança. Manuel Mafra, muito obrigado, conselheiro tutelar de Camboriú, obrigado pela presença aqui. A gente está sempre à disposição, o Conselho Tutelar está sempre à disposição, meus amigos lá do Conselho, temos hoje 5 conselheiros, tem o Bruno do Núcleo, a gente vai estar à disposição no caso de desaparecidos, no caso de auxílio, conflitos familiares, negligência, qualquer situação que possa ser da nossa responsabilidade, nós estaremos à disposição.